Boa tarde a todos. Pessoal, quem fala aqui é André Rocha, gestor do time de infraestrutura da XP Asset. Primeiro, agradecer a todos vocês pela participação aqui no primeiro call de resultados do XP FIC Infra. Eu tive com vocês aqui durante todas as reuniões aqui de Roadshow, e essa primeira oportunidade que a gente vem a público justamente para passar para vocês uma atualização do primeiro resultado aqui do primeiro trimestre de 2021. Em relação à visão geral do fundo, né? Então, vou passar rapidamente nessa página, para os que não conhecem o fundo. A gente está falando de um fundo 555, um fundo de renda fixa, destinado a comprar debêntures de infraestrutura emitidos de acordo com a Lei 12.431. Esse fundo é dedicado aqui a investidores qualificados e ele teve o início de negociação há pouco mais de um mês, no dia 16 de abril. A taxa de administração total do fundo é de 0,95, enquanto o fundo não cobra taxa de performance. Como comentei, então, o objetivo do fundo é comprar preponderantemente debêntures incentivadas e a rentabilidade alvo focada no fundo é um spread entre 50 e 100 bips acima da NTNB com prazo equivalente, que no caso é a NTNB de 2030. Em relação ao benefício fiscal, pessoas físicas elas gozam aqui de um benefício de isenção de imposto de renda, tanto no rendimento quanto no ganho de capital, enquanto que pessoas jurídicas há uma incidência de imposto de renda de 15%. Em relação à amortização e resgate, é que muitos de vocês vão se recordar, durante todo o roadshow, a gente sempre bateu na tecla, né, a gente tem por regulamento uma distribuição pelo menos semestral, a gente ia brigar bastante aqui por uma distribuição trimestral, e de fato a gente conseguiu aqui, através de negociação com o administrador, com o auditor do fundo, de fazer pagamentos mensais. Então, inclusive, a gente já fez o nosso primeiro pagamento de 75 centavos no final de abril e foi pago no dia 14 de maio. Passando de página, passar aqui para vocês um pouco dos principais acontecimentos aqui do último mês, né? Então, a gente está falando aqui do resultado do primeiro trimestre, mas o fundo, de fato, ele teve o início de negociação ainda no mês de abril. A gente liquidou no dia 6 de abril, encerrou a primeira oferta, né, no montante de 319 milhões de reais. Hoje o fundo se encontra aqui com 94,7%, quase 95% do fundo alocado em 6 projetos do setor de energia. A gente vai passar um pouco mais de detalhes por eles na frente. Ainda no dia 29 de abril, a gente anunciou aqui a contratação do formador de mercado, algo também que foi bastante pedido aqui pelos investidores durante o roadshow, e a gente prontamente atendeu. A gente contratou o Banco Fator, que vem atuando aqui desde o início da contratação. E, por fim, como eu comentei, a gente anunciou também no dia 30 de abril a primeira distribuição de rendimentos. Então, a gente fez aqui, através da amortização de principal de rendimentos, pagamento de 75 centavos por cota. Esse rendimento ele foi pago no dia 14 de maio, sempre relembrando aqui que o pagamento ele é anunciado no último dia útil de determinado mês e é pago no 10º dia útil do mês subsequente. Passando para a próxima página, recordar vocês um pouco do portfólio, é algo que a gente bateu bastante aqui durante o roadshow. Então, a gente sempre veio nessa tecla de a gente não foi atrás de um dinheiro com cheque em branco. Então, a gente foi nessa captação de quase 321 milhões de reais, justamente para entregar para vocês o portfólio que a gente sempre mostrou aqui durante as nossas reuniões. Então, o primeiro ativo que já era conhecido de vocês, a Camptiba, é uma linha de 25 quilômetros no interior de São Paulo, interligando os municípios de Campinas e Itatiba. A Orilândia do Norte é uma subestação localizada no Pará, enquanto a Arteon Z são 5 SPS, localizados aqui em alguns estados. A Oxy Energia é um ativo de energia renovável localizado em Roraima, um ativo de geração a biomassa, enquanto que a Gameleira em Goiás, aqui no material, em alguns momentos a gente vai tratar como uma PCHs Trader, são duas PCHs com PPAs muito semelhantes, ambas aqui em fase de construção, pré-operacionais, e relembrando que essas 6 debêntures, né, no total, já se encontram liquidadas dentro do fundo. Então, hoje, dos 322 milhões de reais do patrimônio líquido do fundo, a gente já tem aqui aproximadamente 95% alocado. Então, a gente conseguiu entregar justamente o que a gente prometeu aqui durante as nossas reuniões, uma alocação rápida, uma visibilidade muito boa do portfólio que a gente trouxe para vocês. Ainda na próxima página, trazendo um pouco mais de detalhe aqui do nosso portfólio atual, a gente tem mais detalhes aqui do montante de cada emissão, das datas de liquidação, de cada uma das taxas, prazo e a duration de cada papel. Acho que o que é mais importante aqui são esses 4 quadros de baixo, então vem frisando bastante a alocação da carteira. Então, esse é um fundo que está praticamente com 95% de alocação.
o retorno bruto da nossa carteira é de IPCA mais 7,1, refletindo aqui em comparação a uma NTNB de 2030, que é a NTNB com prazo médio equivalente, essa carteira entrega dos 315 bips acima dessa NTNB, equivalente aqui a uma duration de 7 anos e meio. E na próxima página, pessoal, eu acho que a página que muitos de vocês perguntam para a gente, né, que vocês perguntavam bastante durante o Roadshow, é de fato o retorno que a gente se propõe a entregar aqui para o investidor. A gente trazendo aqui, até passando primeiro pelas nossas caixas intermediárias, no último dia útil de abril, então, a gente fechou aqui com uma cota patrimonial de R$ 101,71, enquanto uma cota de mercado estava R$ 101,50, então, um valor muito próximo. A gente anunciou o pagamento de 75 centavos por cota no dia 30 de abril e já efetuou o pagamento no dia 14 agora de maio. Com o valor da cota de 101,50 do fechamento de abril, isso equivaleria aqui a um retorno líquido para o investidor de IPCA mais 6,3, ou seja, 233 bips ou 2,3% acima da NTNB. Ou seja, se o investidor comprasse o nosso fundo a 101,50 no final de abril, ele teria a perspectiva aqui de receber 2,3% acima de uma NTNB, isso líquido da taxa de gestão, taxa de administração e, obviamente, de imposto de renda se for uma pessoa física. Embaixo, né, só frisando bastante, a gente conseguiu, então, trazer justamente os pagamentos de rendimentos mensais, que a gente se comprometeu aqui, se esforçou, a gente conseguiu trazer um prazo mais curto, e com essa expectativa de rendimentos aqui em 2021, variando entre 60 centavos e 90 centavos por mês por cota. Então, essa primeira distribuição, ela foi ali justamente no meio do caminho, 75 centavos, e a gente se compromete aqui a fazer essas distribuições mensais, sempre com essa periodicidade, nesse range de 60 a 90 centavos. E, por fim, ainda nessa página, essa análise de sensibilidade, né, que acho que é bastante importante para vocês. A gente sabe que a cota ela vem sofrendo uma certa volatilidade nos últimos dias, então, mesmo quando a gente fala aqui do ADTV, né, da média ponderada aqui de negociação por dia, a gente teve uma negociação de em torno de 1,2 milhões de reais no mês de abril. É um volume bem elevado, considerando o patrimônio líquido do fundo, mas justamente dado que o fundo ele teve uma negociação um início de negociação muito recente, a gente tem visto aqui alguns altos e baixos da cota, né? Então, hoje, considerando aqui um preço de mais ou menos R$ 97,50, isso aqui seria equivalente a um retorno líquido para o cotista de IPCA mais 6,9. Então, acho que a grande importância aqui de trazer essa página é que, de fato, a gente já entregou para vocês um primeiro rendimento que a gente se comprometeu em abril, já efetuou esse pagamento, e no nível de taxa atual, está entregando aqui por volta de IPCA mais 6,9. E sempre lembrando aqui que o valor patrimonial da cota, então, eventualmente, se todas as debêntures fossem liquidadas, a gente teria aqui um valor total de 101,71. Ou seja, o valor da cota, que mesmo no fechamento de abril, estava sendo negociado a um valor abaixo do valor patrimonial do fundo. Essa acho que era a ideia principal, pessoal, que a gente gostaria de trazer para vocês, além de agradecer a participação, né, de todos aqui durante o processo de captação e por acreditarem na gente, acreditarem no time de gestão. Talvez valha a pena eu abrir para vocês para perguntar as perguntas. A gente deixou preparado aqui também uma visão geral de cada uma das debêntures. Eu não gostaria de ser muito longo aqui, talvez valha a pena passar aqui rapidamente por volta sobre o nosso portfólio. O primeiro ativo que eu comentei com vocês, então, a Camptiba, a transmissora de energia Campinas Itatiba, é uma linha que ela é uma linha de 25 quilômetros no interior de São Paulo, com saldo total de 73 milhões de reais, também desembolsados, com aquele pacote de garantias que eu frisei bastante com vocês durante todo o processo aqui de Roadshow. Então, dado que é um ativo pré-operacional, além das garantias típicas aqui de Project Finance, né, do próprio projeto, então, alienação fiduciária de ações, cessão fiduciária de receita, e contrato aqui de uma necessidade de aporte adicional de equity, a gente ainda pede a fiança dos acionistas. Então, a gente deixa aqui esse contrato mais blindado possível durante essa fase de construção, além de correr aqui uma taxa de IPCA mais 9, um ano após a entrada da operação, ele cai para IPCA mais 7,5. É um ativo aqui em fase avançada de obra, ele está em torno de 91% de avanço físico. A nossa expectativa é que nos próximos meses esse ativo entre em operação. Passando para o segundo ativo, falando um pouco aqui da Urilândia do Norte, é uma subestação localizada no Pará, é uma subestação que emitiu uma debênture no total de 32 milhões, dos quais 24 se encontram aqui dentro do nosso fundo, o restante também se encontra aqui dentro de outros fundos da XP, então é 100% gerida aqui pela XP Asset.
É uma debênture longa, é uma debênture até 2038, e ela conta justamente com um pacote de garantias de um projeto já operacional. Então, alienação fiduciária de ações, cessão fiduciária da receita e uma conta reserva com um pagamento aqui de um pagamento de juros e amortização semestral. Passando para o terceiro ativo, a Arteon-Z é uma holding detentora de três SPS, ele tem 5 projetos no total, então são 5 subestações e 2 trechos de linha de transmissão. Um desse ativo aqui, então, a Z1 já se encontra em operação, a Z2, a gente tem dois ativos em operação e o terceiro deve entrar em operação agora no próximo mês, enquanto que a Z3, a nossa expectativa também é entrar em operação até o final de junho. Então, um portfólio que a gente conhece bastante mesmo, a gente fez a diligência técnica, legal, desse ativo desde o início da construção, e a gente conta, como eu comentei com vocês, por ser um ativo em fase pré-operacional, além das garantias do projeto de alienação fiduciária e cessão fiduciária, a gente também tem a fiança do controlador. O quarto ativo, a Oxy Participações, é um dos que a gente não abriu durante o processo de roadshow, justamente porque a gente estava em fase de estruturação do papel, justamente a gente passou informações para vocês, né, de que é um ativo de uma geradora renovável, a biomassa, localizada em Roraima. A gente já fez a liquidação aqui de 113 milhões de reais, e hoje essa debênture, ela remunera o fundo a IPCA mais 10,25. Um ano após a entrada da operação, que é a entrada da operação a gente espera que ocorra no terceiro trimestre de 2021, o fundo ainda vai correr a 10,25, quando então a remuneração vai cair para IPCA mais 7,25, que a gente também acha que é bem adequado aqui, considerando o risco desse ativo. E aqui, como os demais, né? Então a gente tem um pacote de garantias bem robusto e a gente aqui tem um conhecimento do projeto também muito grande. A gente, por outro fundo aqui da XP, a gente já fez diligência nesse ativo, a gente conhece muito bem esse ativo e a gente acredita bastante aqui no potencial de geração dele. E, por fim, as duas PCHs, a Gameleira e a Goiás, ou as PCHs da Trader, foi o último ativo que a gente liquidou aqui pelo fundo, no total de 15 milhões de reais. Esse ativo ele tem uma emissão total de 132, a gente fez a liquidação só de uma primeira tranche de 15 milhões, mas ainda tem 117 milhões de reais para serem desembolsadas nos próximos meses. São dois ativos que a gente conhece bastante também, localizado em Goiás, a gente fez diligência técnica, legal, financeira desses projetos. São ativos pré-operacionais que têm aqui um prazo de 18 meses de obra, e durante essa fase de obra, assim como em Oxy, a gente vai correr aqui uma remuneração de IPCA mais 9,04. Quando então, após a entrada da operação, a remuneração vai cair para IPCA mais 6,54. De forma geral, pessoal, passei com vocês aqui pelo nosso portfólio, e só voltando então, né, o resultado de tudo isso, a gente tem hoje uma carteira que remunera IPCA mais 7,1, ou 315 bips acima da NTNB. Isso aqui, considerando preços atuais da cota, a gente está falando de uma remuneração líquida para o cotista de aproximadamente IPCA mais 6,9, ou seja, 290 bips acima da NTNB. Essa é a apresentação que eu gostaria de passar para vocês, na primeira interação aqui pública após o nosso roadshow, após a liquidação do fundo. Eu vou abrir agora para perguntas e respostas. Bom, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, enviem via espaço Q&A. Obrigado. A gente tem uma primeira pergunta aqui da Luísa, se a gente tem alguma previsão de follow-on para aumentar a liquidez do fundo. Luísa, a gente, sim, muito obrigado pela pergunta. A gente está sempre prospectando novos ativos e a gente gosta justamente dessa dinâmica, né, de encontrar ativos para depois captar recursos. Então, a gente, assim como eu frisei bastante durante o roadshow, a gente fez a primeira liquidação de 319 milhões de reais, fez uma alocação rápida, é justamente isso que a gente quer trazer aqui para os nossos investidores. A gente sempre está prospectando novos ativos. Por hora, a gente não tem nada, a gente não tem nenhuma oferta na rua, mas a gente quer, esse é o nosso propósito aqui, justamente crescer o fundo, né? Só relembrando que esse fundo ele tem um patrimônio líquido autorizado de até 10 bilhões de reais, é um valor bem agressivo, mas de fato a gente quer crescer esse veículo para trazer cada vez mais liquidez aqui para os investidores. Ainda uma segunda pergunta da Luísa. No gráfico de sensibilidade de retorno real do fundo, o IPCA+, é bruto? Se você puder voltar para a página 6, por favor, acho que é esse gráfico que ela se refere. Luísa, essas informações aqui, esse retorno é líquido. Então, por exemplo, a 97,50, o IPCA mais 6,9 já é líquido para o investidor.
Uma terceira pergunta aqui do Eric. Pessoal, como funciona o risco de pouca chuva nas PCHs? Existe algum impacto no fundo, caso tenha uma geração de energia menor em função disso? Edu, você quer responder aqui junto comigo? Claro, acho que é uma ótima pergunta, Eric, mas só para, acho que um ponto que nos trouxe muito conforto aqui, acho que risco de pouca chuva é sempre um risco inerente à geração hídrica, mas você tem algumas formas de mitigar, né? Acho que uma das formas é a estrutura de venda de energia, né? Então, aqui a energia foi vendida não toda a garantia física no ambiente de contratação regulado. Então, existe um certo colchão aí que está sendo suprido pelo próprio acionista, que é uma comercializadora. Então, hoje, aproximadamente 90% das PCHs Goiás e Gameleira estão contratadas no ambiente de contratação regulado, que é um contrato super bom, de risco de crédito muito bom, preço de PPA bom. Mas, ao mesmo tempo, existe esse colchão aí por volta de 10% da garantia física, que é inteirado, né, pelo próprio acionista, essa compra da energia. Então, a gente tem algum margem aí para alguns desvios de geração. Acho que esse é o primeiro mitigante importante. E o segundo mitigante importante é o fato de que as PCHs estão no MRE, que é um mecanismo de realocação de energia, é um mecanismo do setor elétrico que abarca todas as usinas hidrelétricas e algumas PCHs, como é o caso aqui, e que compartilha, né, socializa ganhos e perdas de geração a nível nacional. Então, isso também amortece bastante períodos de seca mais regionalizados. Então, num ano em que, eventualmente, a região de Goiás tenha menos chuvas do que o necessário, vai se avaliar as chuvas no Brasil, né, do sistema, do mecanismo inteiro, né, e aí, com base nisso, chega a ser uma conta que a gente chama de GSF, e aí, com base nesse valor aí de GSF, você tem aí uma compra de lastro que é socializada por todos os membros aí desse MRE. Então, aqui, com relação a... Claro que é importante, né, acho que é o regime de chuvas para esses ativos, mas existem dois mitigantes importantes aqui que deixam a gente bem confortável aqui no longo prazo, tá? Perfeito, Edu. Obrigado pela resposta. Passando para a próxima pergunta do Fábio, se não me engano, o portfólio parece muito similar ao do XPIE. Por quê? Isso deixa pouco interessante do ponto de vista de diversificação para o investidor, dois fundos de infraestrutura da mesma gestora com portfólio coincidente. Uma ótima pergunta, Fábio. Assim, acho que você deve ter reparado que a gente tem alguns ativos que são coincidentes, né, com outros fundos nossos. O que é importante aqui frisar, o mesmo ativo de infraestrutura, ele pode ter investimentos aqui através de formas diferentes, né? Então, a gente, por exemplo, que é o caso da Arteon-Z, a gente tem investimento via equity, então o fundo FIPE, o XP Infra 2, que a gente tem uma participação acionária no projeto, e através desse fundo, a gente tem aqui o debêntures incentivadas. Então, debêntures são instrumentos aqui de dívida mais sêniores do que participação de equity. Então, apesar de ser o mesmo ativo, a gente consegue fazer investimentos aqui com perfis de risco-retorno muito diferentes. E justamente por a gente conhecer bastante, né, a gente tem um conhecimento amplo desses projetos, ainda traz ainda mais tranquilidade para a gente. Então, acho que até invertendo um pouco a sua pergunta de risco, obviamente que para o investidor investir em um fundo, acho que já traz bastante uma diversificação maior de risco do que investir em uma debênture específica. No nosso caso, a gente tem 6 debêntures diferentes, 6 projetos diferentes, no caso aqui do XP 11, e justamente por nós conhecermos com grande profundidade todos esses ativos, nos traz bastante tranquilidade de fazer esse investimento, né? Então, a gente participou do processo de diligência, né? Seja ela legal, contábil, técnica, de todos esses projetos. E acho que vale até para pegar como um gancho uma outra pergunta aqui que fizeram, que o Vitor fez, é por que os ativos não têm rating público de umas 3 agências internacionais? Vitor, outra boa pergunta. A gente decidiu aqui, né, até por uma questão estratégica nossa, não ter essa necessidade de rating, por uma avaliação nossa de que nós mesmos conseguimos fazer, nós fazemos todo esse processo de análise. Então, qual que é a ideia aqui, né? Qual que é o propósito de uma agência de rating? É justamente passar aqui uma visão, uma análise independente de um terceiro sobre o estado aqui físico, financeiro de um projeto. Dado que a gente tem uma exposição muito grande em todos esses projetos, eu diria aqui que a gente faz uma análise, se não tão boa quanto, ou até melhor essas agências, justamente porque a gente contrata consultores, sejam eles escritórios renomados, consultores técnicos, contábeis, justamente para nos auxiliar, e quando a gente toma essa decisão de investimento,
a gente tem a certeza que essa debênture ela não será líquida. Como eu comentei com vocês, né? De todas as debêntures que a gente tem uma boa parcela dessas emissões, se não a totalidade. Então, a gente tem que ter essa tranquilidade e não a gente consegue ter essa tranquilidade justamente pela contratação aqui de todos esses prestadores de serviços, que são nossos prestadores de serviços há bastante tempo, e a confiança que a gente tem em todo o trabalho de gestão. Então, não necessariamente porque não tem esse rating público, o ativo é melhor ou pior do que o outro que tenha. Foi justamente uma decisão nossa aqui de operações menores. Esse custo de rating, ele pode aqui causar aqui algum impacto financeiro até relevante no ativo. Então, a gente consegue negociar que esse eventual custo de rating seja incorporado uma rentabilidade maior, justamente por nós termos feito aqui todo esse processo de diligência, passa uma tranquilidade muito grande para a gente, que mesmo sem esse relatório, essa agência de rating validando, a gente possa fazer um investimento tão bom quanto. Vou seguir para a próxima pergunta aqui, pessoal. Se ficar mais alguma outra dúvida, por favor, só replicar aqui nas perguntas. Outra pergunta do Vitor. Como é possível pagar rendimentos mensais se os rendimentos das debêntures são semestrais? Ótima pergunta, Vitor. De fato, as debêntures de infraestrutura, elas têm uma periodicidade pelo menos semestral, bem pontuada por você. O fato é que, quando a gente tem um fundo que ele tem mais de uma debênture, então a gente tem um fundo aqui que já é pulverizado do ponto de vista de portfólio, a gente tem debêntures vencendo em janeiro e julho, outras vencendo em fevereiro e agosto, e assim subsequentemente. Então, a gente consegue fazer pagamentos justamente porque a gente tem debêntures que têm prazos, né, de pagamento de juros e principal intercalados. Então, dessa forma que a gente consegue fazer esses pagamentos, mesmo que cada debênture tenha um período aqui de pagamento semestral. Próxima pergunta do André Silveira. O acionista controlador da Oxy é outro fundo da XP Asset? Entendi correto? Algum conflito nisso? É justamente isso, André. Assim, a gente é co-controlador dessa debênture, né, desse projeto através de outro fundo aqui da XP. Só relembrando, né, a gente tem aqui um pouco mais de 50%, mas a gente não controla sozinho esse projeto. E essa é uma debênture bem maior, né? A gente está falando de uma debênture de 350 milhões, na qual o fundo tem uma exposição de aproximadamente 112. Então, essa foi uma debênture que foi trazida a mercado. Em relação ao conflito, justamente a nossa preocupação é sempre dirimir toda eventual preocupação, a gente leva exatamente esse ponto em consideração. Justamente por isso, a gente recebeu propostas a mercado e essa debênture ela foi levada a mercado. Então, a gente não tomou sozinho essa debênture, então a gente tem uma parcela aqui inferior a 50%, inclusive, justamente para chancelar que, de fato, a gente tomou a melhor obra, a gente tomou a melhor dívida para essa obra, para esse projeto. Então, a gente espera isso da gente, pessoal, sempre bastante transparência e em processos aqui muito bem estruturados, né? Então, a empresa tem uma vida apartada, a Oxy Energia, tem CFO, CEO, a empresa estruturou aqui um processo de captação de recursos, a gente fez uma proposta e a gente captou aqui, né, através do XP Infra, do XP de 11, uma parcela dessas debêntures, mas o restante foi distribuída a mercado através de outros investidores. André, só comentando aqui, acho que depois da resposta com relação ao risco de chuva das PCHs, acho que teve algumas perguntas, alguns desdobramentos aqui do Eric e do Vitor. Acho que só para deixar claro, pessoal, a socialização do MRE, o MRE não deixa de ser, de certa forma, um hedge, né? Você tem uma socialização dos ganhos do sistema e dos prejuízos do sistema. Não é isso. Verdade, o que você colocou aqui, Vitor, está correto. Tá? O GSF abaixo de 1, ele socializa para todos os entes do sistema a necessidade de compra de lastro. E é por isso que a estratégia das PCHs foi de não vender 100% da garantia física. Porque a necessidade de entrega de lastro ela pode ser eventualmente coberta pela energia que não foi vendida, em vez de ter que ser comprada a PLD. Então, o que nós fizemos aqui quando nós estruturamos a dívida? Primeiro, lembrando, né, que aqui é dívida, né, então a gente está bem sênior aqui nos fluxos, é uma modelagem bem mais conservadora até do que o equity. Mas um outro ponto importante é que o que acontece? Você tem 100% da garantia física da usina, por exemplo. Se ela foi 90% vendida e o MRE e o GSF foi de 90%, o sistema inteiro tem que entregar 10%. Se o PLD, geralmente isso acontece quando o PLD está alto, porque são momentos de seca. Esses 10% aqui, eles não precisariam ser comprados no mercado.
porque isso não está vendido. Então, esse excedente, esse colchão de geração de energia é justamente parte da estratégia de venda da usina. Se ele for gerado, vamos supor que não exista, por exemplo, o GSF seja 1, tá? Não tenha nenhuma penalidade. Aí a gente tem contratualmente a obrigação do acionista de comprar esses 10% adicionais. Então, existe um contrato móvel nessas usinas, em que o acionista, por ser uma comercializadora de energia, garante a compra desse excedente de energia, mas num evento de o GSF eventualmente ficar menor, tem esse colchão aí de 10%. Tá? Então, é por isso que a gente ficou bem confortável. E acho que é importante também olhar, acho que pelo outro lado, né? O MRE ele é ruim em anos de GSF mais puxado, mas também protege em anos de seca maior na região das usinas. A gente, às vezes, vê usinas que estão em regiões que são mais voláteis. Você tem, naturalmente, não só a sazonalidade que acontece no ano, como anos de maior seca, anos de maior cheia, e o MRE ele é bem favorável nesses momentos. Então, pensando aqui com uma mentalidade de longo prazo, a gente achou a estratégia bem interessante aqui das plantas, tá? Tanto aliando a presença do MRE a não terem vendido 100% da garantia física. Ótimo, Edu. Obrigado pela complementação. Uma próxima pergunta, tá? Um complemento do Wagner. Parabéns pelo produto, Túlio e André. Obrigado, Wagner. Um eventual follow-on, há uma regra pré-definida para a definição do valor de emissão da cota? Boa pergunta também, Wagner. Hoje, por regulamento, a gente tem duas alternativas, né? Isso aqui é mais discricionário do próprio gestor. Uma delas é utilizar o preço patrimonial e a segunda delas é usar como base, preço base, a média dos últimos 30 dias de negociação da cota. Então, a gente tem aqui uma referência, por ser um fundo 555, a gente tem que seguir, pelo menos, ter alguma referência a um valor patrimonial e, alternativamente, a gente pode utilizar aqui alguma métrica relacionada ao valor de mercado. Obviamente que tudo isso aqui, essa decisão de qual premissa, né, e qual metodologia seguir, depende muito do momento de mercado, e a gente sempre vai levar isso em consideração no próximo follow-on, né? A gente sempre está preocupado aqui justamente com quem confiou na gente e quem investiu nesse nosso fundo, Wagner. Uma próxima pergunta do Gustavo. Ideia é carregar as posições até o vencimento? Correto, Gustavo. Esse fundo, justamente por ser um fundo de um condomínio fechado, então, como ele não tem resgate, toda a negociação ele se dá no mercado secundário, através da compra e venda de cotas na B3, a gente não tem uma necessidade de venda aqui de participação. Obviamente, a gente está sempre olhando o mercado, né? Então, se aparecer uma boa oportunidade, então, a gente sempre está olhando aqui com um olhar mais oportunístico. A princípio, a ideia é carregar essa posição aqui até o vencimento de todas as debêntures, mas aparecendo boas oportunidades no mercado, nada impede que a gente possa aqui fazer negociações no secundário, justamente para gerar mais valor aqui para nossos cotistas. E, por fim, uma outra pergunta do João Baima. Qual o valor da cota do dia 5 de abril e do início da negociação na Bolsa de 16 de abril? João, o que eu tenho de bate-pronto, a cota no início, a primeira cota de negociação, ela foi de 102,28 no dia 16 de abril. A cota do dia 5, estou confirmando aqui para você, ela era de R$ 101,81. Então, 101,81 no dia 5 e de 102,28 no dia 16. Foi quando começou a negociação do fundo. Eu acho que é isso, pessoal. Estou repassando pelas perguntas, mas acho que a gente acabou respondendo todas elas. Tem um complemento do Wagner. Obrigado. A preocupação aqui é exatamente privilegiar quem está no fundo ao invés de quem está fora, como acontece em muitos fundos imobiliários atualmente, por exemplo. Concordo, Wagner. Assim, essa é uma preocupação que a gente... Não havendo mais perguntas? Oi, só um complemento aqui, Wagner. Essa é uma preocupação que a gente sempre está atento, né? E até para mitigar isso, mesmo por regulamento, a gente tem aqui um direito de preferência para todos os investidores. Então, a gente sempre está atento a isso, mas até para dirimir qualquer contestação aqui, preocupação de investidores futuros, a gente sempre vai dar aqui os direitos de preferência para os investidores que já detêm a cota no momento do follow-on. Mas eu acho que é isso, pessoal. Obrigado novamente pela participação de todos nesse primeiro call de resultados. E obrigado pelas perguntas que vocês mandaram aqui na sequência. Eu e o restante do time que está no call, te agradeço bastante pela confiança que vocês tiveram na gente, tanto no processo aqui de captação de roadshow, quanto agora no pós
de negociação do fundo. A gente está sempre à disposição aqui pelo canal de RI. E lembre-se também que a gente tem o canal do nosso fundo, né? A gente tem um próprio site, que é o www.xpasset.com.br/XPID. E recorrentemente a gente vai voltar aqui a mercado, né? Então com relatórios mensais e a cada 3 meses com os calls trimestrais de resultados. Acho que apareceram outras 2 dúvidas aqui, André. Uma do Wagner, que ele questiona qual a quantidade de cotistas atualmente. São 4.440, tá, Wagner, que a gente tem hoje no fundo. Acho que o João também, ele questionou a respeito de por que fui cobrado na minha cota 105,55 no dia 5 de abril. Lembrando, João, que toda oferta ela tem os custos de oferta, né, relacionados à estruturação e distribuição. Então, a diferença entre os 105,55 e o valor patrimonial da cota que o André mencionou, no dia 5 de abril, são justamente os custos da oferta que estavam explícitos lá no material publicitário. Eu acho que o Vitor ele também faz um comentário. Gostaria de externar 2 pontos de preocupação: demasiada concentração em biomassa e duration longa. A característica desse fundo, Vitor, é uma duration longa. As debêntures aqui são todas de longo prazo, então acredito que quem não queira uma duration longa, esse não é o veículo para você estar alocado, tá? E em relação à concentração à biomassa, é um ativo que a gente tem bastante conforto, uma vez que a gente fez todo o processo de diligência, e embora tenha essa concentração, você pode observar que é um ativo que tem um preço de PPA bastante alto, bastante atrativo, e à medida que o fundo ele cresça, ele também vai ser diluído, né, essa concentração de 120 milhões hoje que a gente tem no ativo da Oxy. Mas era só para responder essas últimas aqui que eu vi. Mais uma vez, pessoal, reforçando aí a mensagem do André e do Edu, obrigado pela confiança. Não falei bastante hoje porque eu estou com a garganta um pouquinho ruim, mas a gente está à disposição para responder qualquer eventual dúvida que vocês tenham pelo canal de RI, como o André falou, e muito obrigado pela confiança. Obrigado. Bom, muito obrigado, pessoal. A apresentação trimestral de resultados do X Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RI errada. Lembramos que a apresentação foi gravada e será publicada no site do fundo dentro dos próximos dias. Reforçamos também que o nosso canal de relações com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br e pelo site do fundo, xpasset.com.br/xpid. Agradecemos a participação de todos.